Oi, gente. Agora é oficial. A Polícia Federal decidiu indiciar Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas. E antes que você diga, André, mas eu não acredito que ele vai ser preso e tal. Ok, o ceticismo das pessoas é compreensível, tendo em vista tanto tempo que levou e ainda mais todas as provas que foram reunidas e como demora a justiça brasileira de encaminhar isso. Mas a Polícia Federal, se tratando de um ex-presidente, tudo leva a crer, ela quis se certificar que não ia parecer que era um processo político e que ela estava coberta de provas, com muitas provas, muitos depoimentos. Tem o depoimento do Mauro Cid, tem as outras evidências. E quais são esses inquéritos? O inquérito das joias tem a ver com a apropriação indevida de presentes à presidência da República. Lembrando sempre que quando se dá um presente para a presidência da República que é caro, que custa milhares de reais, o presidente não pode absorver isso para o seu patrimônio, porque isso daria aparência de suborno, de propina. Sabe por quê? Porque se o presidente recebesse um presente desse e vendesse uma refinaria, digamos, em Landulfo Alves, a preço de banana, pesquise sobre isso, e para as mesmas organizações que deram presente, não é? Para os mesmos árabes, isso iria parecer, iria ficar a impressão de propina, e por isso que é proibido, é crime, você absorver um presente da presidência para um presente como se fosse pessoal. Vender esse presente, sabe? Esconder o presente, não é? Tentar apropriar ele para o seu próprio patrimônio. Tudo isso é crime e é disso que o Bolsonaro está sendo indiciado. E ele também está sendo indiciado da fraude das vacinas. Por que a fraude das vacinas? Bem, o Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, se beneficiou com o esquema de fraude em cartão de vacina. Como? Porque ele queria, durante a pandemia, né, realizar viagens internacionais e entrar em lugares que você precisa apresentar o cartão de vacina. E não ter se vacinado era uma coisa extremamente constrangedora para Bolsonaro, porque isso impedia ele de circular em determinados ambientes e tal. E não só ele, familiares dele também. Então, o Mauro Cid, segundo o Mauro Cid, a mando de Bolsonaro, fraudou as vacinas, os cartões de vacina, não é? E todos esses crimes, né? A Bolsonaro pode pegar até 12 anos de prisão por fraude em cartão de vacina, dizem especialistas. Então, se ele for condenado, que esse processo, só para vocês entenderem, ele vai ainda para a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, vai encaminhar, tudo leva a crer, ao Supremo Tribunal Federal, e se Bolsonaro for condenado, ele pode pegar, no caso das vacinas, até 12 anos de cadeia. Mas ele ainda vai ser julgado no caso das joias e ele pode ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro tem outros processos que estão caminhando para indiciamento e que podem levar a uma condenação. Eu sei, a justiça brasileira é muito lenta, mas enfim, é o sistema que nós temos, né? A Polícia Federal decidiu indiciar Bolsonaro e auxiliares, não é só ele, nos inquéritos das joias e das vacinas. Os relatórios serão enviados ao Supremo Tribunal Federal em breve. A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 inquéritos, que apura a venda ilegal de joias no exterior e que investiga a falsificação de cartão de vacina. Os relatórios, segundo apurou a coluna, com fontes na cúpula da PF, devem ser remetidos nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal, que deverá enviar os documentos à Procuradoria-Geral da República. No caso das joias, além de Bolsonaro, outros aliados e auxiliares do ex-presidente estão na lista de indiciamentos da Polícia Federal, entre eles os advogados Fábio Van Garten e Frederico Wassef. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também vai ser indiciado. O militar foi peça-chave nos inquéritos após fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Lembrando que o Mauro Cid fechou esse acordo de delação premiada para livrar a cara dele, da mulher dele e do pai dele. Todos que poderiam receber penas pesadíssimas. Com o acordo, a pena do Mauro Cid vai ser muito menor, é capaz, inclusive, dele cumprir a pena de forma domiciliar e tal, enfim. E o pai e a esposa vão ficar livres, né? Aparentemente não serão
indiciados. Isso se ele entregar tudo que ele disse que ia entregar e se ele mantiver os depoimentos, né? Porque esse é o acordo, mas vamos ver. Em março, a Polícia Federal já tinha pedido o indiciamento de Bolsonaro e Cid no inquérito das vacinas. A PGR devolveu o relatório e pediu que a polícia aprofundasse as investigações. Aí repare, a Procuradoria-Geral da República já deu sinais de que quer que essas pessoas sejam processadas, mas quer que as provas sejam muito contundentes, sejam muito fortes, para depois o povo não ficar dizendo que estava sendo perseguido. É claro que os bolsonaristas mais radicais, fanáticos, vão falar em perseguição o tempo todo e não vão aceitar as provas. Mas a ideia da contundência das provas é para ir além desses fanáticos. A população brasileira em geral e a imagem do país, inclusive do ponto de vista internacional, porque a notícia de um ex-presidente sendo indiciado, podendo ser condenado a mais de 12 anos de cadeia, se somar os outros processos, vai dar muito mais do que 12 anos de cadeia, se ele for condenado. Isso daí é uma notícia internacional. Então, as autoridades brasileiras, eu já percebi isso, estão muito preocupadas com a imagem do Brasil, querem se certificar que Bolsonaro, sendo condenado, ele seja condenado com provas inquestionáveis e que a comunidade internacional celebre a condenação dele, né? Em vez de ficar um burburinho de que teria sido um processo político, né? Enfim, que a gente sabe que não é, porque as evidências dos crimes do Bolsonaro nesses casos são assim abundantes, né? São muito grandes, né? São muito grandes as evidências. No despacho, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, avaliou que era preciso reunir mais elementos sobre a investigação de adulteração do cartão de vacinas. E aí se conseguiu muitas provas, né? Muitas provas. Aqui a Polícia Federal afirmando que ele se beneficiou com o esquema de fraudes nos cartões de vacina e, como eu disse, ele pode pegar até 12 anos de cadeia. Agora, eu entendo o ceticismo das pessoas. Eu entendo as pessoas de esquerda não estarem acreditando que ele vai ser condenado. Provavelmente nos comentários desse vídeo vai ter muita gente dizendo: não acredito que ele vai ser condenado, já passou muito tempo, todas essas coisas. E é possível que ele escape. Lamentavelmente é possível. Porque a justiça brasileira, historicamente, tem faltado muito com seus deveres quando o assunto é punir ex-militares, quando o assunto é punir gente da extrema-direita. Pelos seus poderes, pela sua influência, aparentemente há um temor. Mas isso tem que acabar. E nós temos que pressionar para que as instituições brasileiras atuem defendendo o Brasil, defendendo o patrimônio público, no caso das joias, defendendo que os sistemas do SUS não sejam fraudados por gente que quer se aproveitar. Veja só, ele falou tanto contra as vacinas, né? E aí ele frauda o sistema do SUS para poder aparentar que se vacinou para poder ter acesso a coisas. É uma coisa baixa e ele deve ser punido por esse crime. Mas é fundamental que Bolsonaro e seus aliados sejam investigados e que sejam responsabilizados pelos crimes em potencial durante a pandemia e os contra o Estado Democrático Brasileiro. Esses foram os dois mais graves, os da pandemia e os contra a nossa democracia. Mas isso não significa que qualquer crime que ele cometeu possa se passar pano. Já passou da hora dessas pessoas responder pelo que fizeram nesse país. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.